Sejam bem-vindos ao 8º episódio do podcast Conexão Norte Podcast, um podcast apoiado pela Meridional FM e pela Jovem Pan FM. E já vou aproveitar para falar também dos nossos patrocinadores. Nós temos a Clínica Revivere, Brasil Construtora, Escola Gradus Vita em Educação Infantil e Ensino Fundamental, Imóvel Imobiliária e agora Paneteria Tabac também, que eu esquecia de falar, mas também é uma patrocinadora desse podcast. Estou aqui com o Ricardo, nosso co-host hoje. Opa! Boa noite. Aqui, boa noite. E muito bem acompanhados também com a doutora Tainá Correia, médica e empresária do ramo da saúde. Está aqui para bater um papo com a gente. Por acaso, ela é esposa do nosso amigo Ricardo. É isso aí. Mas também é empresária, empreendedora, e a gente quer conhecer a sua história, Tainá. Seja bem-vinda. Obrigada, Murilo. Obrigada pelo convite. Ricardo, Murilo. E é um prazer estar aqui nesse sucesso, né? Tá chique vocês agora. Obrigado. Tainá, Obrigado. Quero conhecer um pouco sua história, né? Você é médica de formação, mas também resolveu empreender depois de um tempo. Como que foi sua trajetória até? E o que bons ventos te trouxe a Sinop? Conta pra gente um pouquinho. Bom, eu sou médica infectologista, né? Eu nasci e criei em Cuiabá e fiz faculdade também em Cuiabá e fiz residência fora na Unicamp. Quando eu me graduei como infectologista, eu voltei para Cuiabá e há 13 anos eu sou médica infectologista. Quando eu voltei da residência, né, que eu fiz em Campinas, eu decidi começar a trabalhar e, enfim, eu tinha 5 empregos. Como uma boa médica, como sempre, né? Eu sempre gostei muito de trabalhar. A área médica nunca foi uma dúvida para mim, né? Então, assim, eu sempre fui médica, acho que eu nasci médica. Sempre quis fazer medicina, nunca tive dúvida em relação a isso. E quando eu cheguei, eu trabalhei nos empregos que foram aparecendo, né? Como todo recém-chegado. E com o tempo eu passei em 2 concursos, um concurso municipal e um concurso federal, e assumi os concursos e nesse meio do caminho eu me casei com essa ilustre pessoa à frente. Vamos falar de coisa boa. Né? Vai ser até difícil de eu perguntar alguma coisa aqui. Aí, quando eu me casei, depois de algum tempo a gente teve a Luísa, que foi a nossa primeira filha e foi um grande divisor de águas na minha vida, nossa vida, né? Porque eu nunca, na verdade, assim, eu era um estereótipo de feminista, né? Eu nunca pensei em casar, eu nunca pensei em ter filhos, eu só pensava na minha profissão, né? Eu só pensava que eu precisava passar na melhor residência, que eu precisava ter os melhores trabalhos, que enfim, que eu precisava estudar, e era isso que eu fazia. E deu muito certo, porque, na verdade, é a época em que você não tem marido e filhos, é a época certa mesmo de você só pensar nisso, né? Se dedicar. Exatamente. Virar à noite, trabalhando no plantão. E aí, eu trabalhei muito, e quando a Luísa nasceu, eu falo que, assim, eu entrei numa depressão pós-parto, que eu mesma me diagnostiquei. E porque, de um certo modo, eu achava que ela fosse nascer e a minha vida não fosse mudar, sabe? E na hora que eu me vi mãe, mudou demais a minha vida. E eu não conseguia ver aquele serzinho que dependia de mim e eu simplesmente saí lá para 5 empregos. E aquela dor me fez... Aquela culpa que toda mãe carrega. Aquela culpa e a dor mesmo de olhar pra minha filha e falar, poxa, eu não posso ficar aqui, sabe? Eu não posso amamentar o tanto que eu quero, não posso ser mãe dela do jeito que eu gostaria. E porque eu tenho que trabalhar. Mas você ficava mais frustrada, então, no seu não desempenhar tão bem, talvez, naquele momento, o seu papel como mãe... E menos com a carreira em si. Porque assim, porque é um dilema, eram né? as duas coisas juntas, né? Porque eu sabia que eu não conseguia naquele momento entregar o mesmo que eu sempre entreguei. E eu sempre fui muito, eu me cobrei sempre muito, entendeu? Então, eu via que eu não conseguia, então eu não conseguia, eu me sentia assim, eu não sei se não era uma boa mãe, não era uma boa profissional, sabe? Não conseguia fazer bem nada.
E aí eu comecei a pensar no que eu poderia fazer para ter mais tempo, né? Eu sempre amei o que eu fiz, eu nunca pensei em parar de ser médica. Sempre fez parte do meu DNA ser médica. Mas eu precisava conciliar aquilo com ser esposa, ser mãe e criar ali uma família, né? E foi aí que decidiu que veio a vontade de empreender. Mas eu sou um pouco medrosa, né? Assim, aí eu olhava, falava, tinha algumas ideias do consultório, algumas coisas que eu pensava. E aí, um dia à noite, assim, foi bem marcante. Eu tive né, não sei, um sopro no Uma meu iluminação. ouvido, algo que iluminou a minha Quem mente. sofreu com isso foi eu, viu? Eu sempre tomo essas bordoadas aí. E aí eu acordei, assim, de madrugada, acordei o Ricardo e falei, olha, eu preciso empreender, a gente precisa empreender e eu tenho uma ideia. Sempre dá de madrugada. Já não, percebeu? nunca erra. Eu tenho É igual isso aí tosse também. de criança, eu não é só posso de nem madrugada. agora eu tenho que tomar, sei lá, começar a tomar uns remédios, porque se eu tiver mais ideia, eu não sei. Né? Na verdade, você Muito mais lembra um pouquinho o Brunão também, né, da Fogo. Seu TDAH tem TDAH também, né? Eu acho que o meu também, viu? Não posso falar muita coisa, não. Aí eu acordei o Ricardo e falei, olha, eu tenho uma ideia. Eu penso em abrir uma clínica. Uma clínica em que a gente consiga sanar as dores que eu tenho no consultório com os meus pacientes, né? Então, assim, qual era a dor? A gente recebia um paciente com ferida. Ele vinha para mim porque ele estava com alguma infecção naquela ferida. Eu passava o antibiótico para aquele paciente e encaminhava ele para uma enfermeira, para um vascular. E ele rodava, ia para um vascular, às vezes não conseguia consulta, ia para uma enfermeira. No fim das contas, até ele conseguir o antibiótico, até ele internar, ele voltava para mim sem ter tratado e sem curar a ferida dele, né? E outros casos assim também que a gente já teve de pacientes que precisavam ficar internados por muito tempo. A minha área de atuação sempre foi mais na área de infecções osteoarticulares, que são infecções em ossos, em próteses, né? Então, essa área foi a área, inclusive, que eu fiz meu fellow no Instituto de Ortopedia da USP. E eu sempre fiquei ali, né? E aí, o que eu vou fazer com esses pacientes, né? Eu preciso gerenciar a vida dele. Eu falo que, assim, a minha ideia era ser empresária do meu paciente, né? Falar assim, ó, vem cá, vamos ver, o que a gente precisa fazer para a sua vida ficar boa, né? Para você sarar, resolver o seu problema, né? E assim foi a ideia da Revivere. E aí a gente falou, a gente precisa de um parceiro, né? E o Ricardo lembrou do nosso amigo, compadre de casamento, que é o Éder, que é o nosso sócio lá na clínica. Inclusive, um abraço para você, Edinho. Quando você assistir esse podcast, esse episódio, fica aí um abraço. E a gente chamou ele para conversar e ele super topou. E ele também tem uma história, assim, de propósito em relação ao empreendimento, porque a irmã dele tinha diabetes tipo 1, é falecida, ela faleceu com 31 anos. E ela precisou muito da medicina hiperbárica, que é uma das tecnologias que nós temos na clínica. E foi quando ele começou a estudar muito a hiperbárica. E a partir daquele momento, ele e a família dele decidiram investir na medicina hiperbárica, né? Sim. Que tinha total a ver com a minha ideia. E ali a gente juntou, né, a expertise dele na hiperbárica, a minha expertise nos antibióticos, na deshospitalização, que é a retirada dos pacientes do hospital, ou não internar os pacientes no hospital, que é o foco, assim, da nossa clínica, e o centro de feridas, né, que tem a ver com a hiperbárica, com a minha especialidade, assim, fundamentalmente. E aí a gente abriu a clínica. Que ano que era isso? Dezembro de 2018. Que vocês tiveram a conversa ou que inaugurou? Não, que inaugurou a clínica, né? Foi, assim, uns 8 meses, talvez, de conversas, investimento e como que vai ser e tal. Isso. O local é um prédio da minha família. E aí a gente dividiu tudo e chegou no 28 de dezembro de 2018, a gente inaugurou a clínica.
Eu não sabia ser empresária. Tá aqui anotado. Aqui, preparação para ser empresária. Então, como é que eu foi realmente não recomendo, tá? Mas eu não me preparei para ser empresária. Na faculdade é engraçado isso, né? Faculdade de medicina, odontologia, eu sei porque minha esposa é dentista, né? Cara, não tem nada. Um mínimo de treinamento, Zero. é totalmente focado na técnica, no que vocês precisam fazer, Na verdade, mas assim, até é o gerenciar contrário. seu consultório, vender seu serviço, vender sua imagem. Na verdade, zero, as faculdades não ensinam a vender. Preparam para isso, né? Não, e até ao contrário, tá? Porque o médico, ele tem que ter vergonha de vender. Exato, Né? Ele tem uma cultura de que não pode fazer propaganda e não sei o quê. Que não pode fazer propaganda daquilo que você faz, enfim. Até me lembro um episódio nosso, né, da Tainá, como médica, recém-chegada de Campinas, e ela estava com um consultório em Cuiabá, e ela perguntou, veio um paciente para ela e perguntou para ela, né, mas quanto que você cobra na particular? E ela tinha cobrado, tipo, R$100 na consulta. E aí ela chegou pra mim e eu quis matar ela, né? Falei, pô, você estudou assim, trocentos anos, foi pra Campinas, não sei o quê. Eu, por mim mesma, acho que eu morreria pobre, porque... Cobrar R$100 pra Eu sempre tive uma... a medicina sempre foi, assim, a minha vida, realmente, sabe? E era difícil... Não tinha pensado nisso como negócio, né? Não era um negócio, né? Era a minha vida, era meu DNA ali, entendeu? E eu falo que é só assim que dá certo, né? Porque por mais que eu não soubesse ser empresária, por mais que aquilo ali tivesse nascido de uma dor, eu falo que o porquê precisa ser muito forte, né? Pra gente aguentar ser empresário, pra gente aguentar as nuances da vida empresarial, a gente precisa ter um porquê muito forte, né? E esse porquê, ele movimenta você. Toda vez que você deita e fala, eu vou desistir, você fala, não posso, né? Lembra o meu porquê, era porque eu precisava ter tempo com a minha filha. Né? Eu quero ter tempo para minha casa. Minha casa não tinha planta. Minha casa não tinha nada. O que eu podia ter em casa era um cacto, porque assim, a gente não ficava em casa, então... Morre tudo. Morre tudo, né? Não tinha nem espaço, né? Então, assim, a gente eu não tinha essa visão, né? E realmente essa dor me fez pensar de uma outra forma. Só que no meio disso tudo veio a pandemia, né? Calma aí, 2018, a pandemia foi em 2020, né? 2020. Mas assim, e essa preparação para você começou a aprender a ser empresária no dia 1 da abertura da clínica ou não? Como é que foi? Como que foi? Você chegou de fazer algum curso? Não, eu abri, a gente abriu a empresa, o Éder já tinha um know-how, assim, ele já empreendia com a família dele. E como que no início foi? Tainá é técnica, Tainá cuida de toda a parte técnica, protocolos, funcionamento da clínica, e o Éder empreende, né? E mexe com a parte financeira, a parte de investimento, de aportes, enfim. Isso foi dando certo, assim, mas ao mesmo tempo o Éder também nunca tinha investido na área saúde, e é um campo completamente diferente. E nenhum dos dois, assim, tinha nós dois tínhamos o desejo, mas a gente não tinha, como se diz, a expertise mesmo de fazer. Até o dia que Ricardo sentou comigo e falou, se você não se dedicar à clínica, porque aí o que eu fazia? Eu tinha empresa e eu tinha os meus trabalhos. Sim. Entendeu? E a empresa não era a minha renda. Os trabalhos eram a minha renda. Então, eu me dedicava aos trabalhos e 2 vezes por semana ia na empresa. Entendeu? E não estava funcionando. Não tava, a gente não rendia, não evoluía, ou demorava demais para evoluir. Uma coisa que poderia evoluir, sei lá, em 1 mês, a gente demorava 6 meses para ver, porque não vivia o dia a dia, né, da empresa, não entendia o processo exatamente como ele era. E essa parte era minha, né? Tinha ficado para ser sua. Era minha, então assim, mas ao mesmo tempo, como eu não tinha renda da empresa, como é que eu ia fazer isso também, né? Então ficou naquele impasse, e aí foi quando o Ricardo falou, não, eu seguro as pontas em casa e você vai fazer o que você tem que fazer. Você precisa ficar lá. Você precisa ficar lá, você precisa ver tudo, você precisa... A clínica tem a sua alma, e é verdade. Exatamente. Assim, a clínica, a cara da clínica é minha. Assim, eu olho para a clínica, desde a cor da logomarca, do uniforme das meninas,
é meu, a minha cor preferida é azul. Tudo na clínica é azul. Entendeu? Então, assim... E é isso mesmo, a empresa que está nascendo, ela carrega a cultura, Isso. né? Ela Do nasce dono, do dos diretor, valores do líder, né? Da cultura do dono, né? Os seus valores, os seus princípios. E se você não está ali realmente para você ensinar a sua equipe o jeito que você quer que as coisas aconteçam, como se portar, como realizar os procedimentos e tudo mais, realmente não vai ter a sua cara, né? Isso, e aí foi o caminho que... Aí ele conversou comigo e aí, como uma decisão de família, eu pedi demissão do meu concurso grávida. Eu lembro até hoje, o médico do trabalho, ele olhou pra mim e falou, não vou fazer sua perícia. Você tá grávida. Eu falei, eu sei que eu tô grávida. Eu tava grávida da Giovana. Você pediu demissão do concurso público federal. É do Júlio Do Miller. Júlio Miller. E aí a gente decidiu, eu falei, eu vou pedir demissão do concurso, porque ele me tomava um período inteiro, todos os dias. E eu falei, eu vou pedir demissão. Aí ele pede demissão, pode pedir. Eu fui grávida, pedi demissão. Aí eu falei, olha, eu pedi a demissão. E o médico do trabalho, eu não me esqueço, ele falou assim, eu não assinei ainda. Você vai tirar a licença maternidade daqui 6 meses. Eu falei, então, mas eu não tenho esse tempo. Eu preciso estar na minha empresa hoje. Entendeu? Eu não tenho esse tempo. Eu acredito no meu negócio, eu sei que Sabe isso que vai dar certo. Eu Se eu preciso tiver lá, estar vai lá. decolar. Exatamente. E eu assinei minha demissão e fui. E aí foi quando realmente eu entendi a empresa, eu comecei a estudar sobre gestão, eu comecei e eu vi que eu nasci para isso. E só... É umas coisas assim surreal, né? Mas Aham. assim, Deus vai te encaminhando pro caminho certo, né? Para aquilo que de fato precisa. Mas eu também sei que tudo que veio para trás, assim, os 10 anos atrás, 10 não, era menos, né? Uns 6 anos antes da empresa, que a empresa hoje tem 6 anos, foram fundamentais. Serviram para aquele construir a dia, Tainá. né? Isso, para aquele dia em que eu precisei me dedicar para a empresa. E foi muito bom, muito gratificante, muito difícil. Eu me lembro da primeira demissão, que eu não tive coragem de fazer. Eu pedi para Ricardo ir lá na clínica demitir a menina. Conte-me mais sobre isso. Foi verdade. Eu falei, Ricardo, eu preciso demitir. Eu nem lembro, eu acho que era não era administradora, era a técnica administrativa. É uma técnica. E aí eu falei, Ricardo, não tem condição, eu preciso demitir ela. E assim, eu não dormi naquele dia, porque eu treinava como que eu ia demitir a mulher e eu não tinha condição de demitir a mulher. Eu falei, eu não vou fazer isso, eu não vou demitir ela. Acho que eu vou falir. Eu prefiro falir. Deixa eu falir, gente. Eu vou trabalhar outra coisa, eu sou boa no que eu faço, modéstia à parte, vai dar tudo certo. Vou fazer outro concurso de novo. Eu faço outro concurso, eu passo, e aí Ela deixa morria a de música lá, vergonha disso aí. entendeu? Passar esse constrangimento, Na não. hora que o trem acabar, eu falo, então, acabou, você vai ter que ir embora. E aí foi quando eu falei, Ricardo, por favor, demite ela pra mim. Eu não acredito que você vai fazer eu ir lá demitir. E ele foi. E ele foi, assim, com uma xícara de café, entrou na sala e falou, vem cá, preciso conversar com você. Demorou 3 minutos. Eu falei, gente... Aí eu falei, mas como que ela ficou? Ele, eu não sei. Eu conversei com ela sobre exatamente o que precisava ser falado, mas não dava mais, e aí tá tudo bem. Ela vai lá e vai ver a rescisão dela, tá tudo bem. Eu falei, meu Deus, não vou conseguir fazer isso Nunca na minha vida. E aí eu fui aprendendo mesmo. Mas eu não recomendo. Eu acho assim que nessa época... Recomenda não, assim, claro. recomenda Não, eu não assim. recomendo assim. O que eu não recomendo? Eu recomendo a mulher a se organizar assim. Eu acho que tudo aquilo na minha vida foi uma questão de ordem, de vida. Entendeu? Existe uma ordem na vida e a nossa família está à frente do nosso trabalho. E a mulher é a pessoa que tem um olhar para dentro de casa. Então, hoje eu vejo que muitas mulheres sofrem muito por não estarem, não conseguirem educar os seus filhos, né? Teve um dia que eu tive um insight, assim, que parece uma bobeira, mas eu falei, gente, a pessoa que eu pago para ficar com a minha filha, ela não vai educar meu filho. Ela vai cuidar para que a minha filha não se machuque. Mas como é que a minha filha vai saber o que é bom e o que é ruim se eu não tô lá para falar? Quem vai falar? Né?
Quem vai dizer naquele momento ali da birra que não precisa ser assim, ensiná-la como agir no momento, né? Ninguém vai fazer isso. Se não for eu, Alguém, né? na verdade, alguém vai educar. Mas vai educar do jeito que ela aprendeu, do jeito dela. Não e é, assim, do não é jeito uma que foi foi educada, não né? é propriamente uma educação, né? Sim. É uma quase que um deixar fluir, como se é aquele mito do bom selvagem, como se a criança fosse uma pessoa boa e que ela fosse, sim, automaticamente se tornar um adulto virtuoso. E isso não é verdade. Né? Então, a criança tem más inclinações, tem coisas difíceis, coisas que você precisa estar ali e ver. E eu, como mãe e mulher, eu precisava entender que, apesar de ser profissional, eu queria ser mãe. E educar as minhas filhas do modo que eu acho que é certo. E foi quando eu fiz a minha primeira consultoria. Com a Renata Passos, eu agradeço muito ela, vou mandar esse podcast para ela também. É uma querida, ela mora no interior de São Paulo. E ela faz, o lema dela, assim, é exatamente esse. Mulheres empreendedoras. Você pode empreender, você pode ter uma carreira e ser mãe. Desde que você entenda o tempo de cada coisa. Entende? Então, o que é o tempo de cada coisa? Se eu tenho criança muito pequena, a minha demanda em casa é maior. À medida que as crianças vão crescendo e vão criando certas autonomias, o meu espaço profissional se torna maior. E aí você vai crescendo e construindo de acordo com o seu momento de vida. Sim. Eu acho que foi assim, o maior insight que eu tive na vida e que foi o que ela me deu. A primeira vez eu me recordo que eu sempre gostei de agenda, eu sempre fui organizada. E eu tinha uma agenda que eu escrevia de caneta. Ela falou, a primeira coisa que você vai fazer é pegar um lápis para escrever sua agenda. Porque tem coisas que você vai colocar que não vai dar para você fazer. E aí você vai apagar e vai reordenar. Então, a palavra de ordem foi realmente reordenar. Entendeu? Porque, assim, eu sofria muito em pensar. Eu me recordo que eu falei, agora eu vou virar dona de casa. Agora eu vou. Eu vou virar dona de casa, eu vou ficar só em casa. Aí eu lavei o banheiro, eu caí umas 2 vezes no banheiro, lavando o banheiro. Meus bolos saíram tudo embatumados. Pra isso Nossa, você não foi treinada. Um desastre. E aí... E eu falei pra ela, não queria isso não, pelo amor de Deus. E não, eu quis, assim, foi um momento da minha vida que eu falei, eu vou ficar só em casa. Não quero nada fora de casa, eu quero ficar em casa. Mas realmente, assim, não dava, não era pra mim, sabe? E eu admiro muito as mulheres que ficam em casa, porque realmente é uma missão de vida. É uma doação. É uma doação uma completa à doação. sua família, sabe? E eu acho muito virtuoso isso, muito bonito. Mas realmente aquilo ali não era pra mim. E eu queria encaixar meu lugar no mundo, sabe? Poxa, então quer dizer que eu não posso ser mãe e ser empresária? E ser médica? Porque a nossa profissão, a profissão médica, exige demais, né? Principalmente da mulher. Então, foi quando eu fiz essa consultoria e ela fez um planejamento comigo dos meus horários. E ela ordenou a minha vida. Então, ela falou assim pra mim, Tainá, primeiro vem Deus, que hora você reza? Falei, putz, não dá tempo de rezar. Né? Aí ela falou assim, não, mas tá errado, porque você tem que primeiro entregar seu dia, né? Se situar, entender. Aí você pega a sua agenda, você vê, aí vem o exercício físico. Ixi, exercício. Você tá brincando com a minha cara, né? Moça, eu tô falando pra você que eu preciso ter tempo pra ser mãe e médica. Você tá falando pra mim que eu tenho que rezar, fazer exercício físico. Tá brincando com a minha cara, né? E ela falou, não, dá tempo pra tudo, desde que você saiba o momento de vida que você tá vivendo. Então, assim, me mostra a sua agenda. E o que é prioridade, né? Isso. E o que é prioridade? Ela me ensinou uma coisa que, assim, eu agradeço eternamente a ela. O cobertor é curto. O dia tem 24 horas pra você e pra todo mundo. Você não vai alongar seu dia. Então, entenda que a sua agenda, ela é reflexo daquilo que você diz que é prioridade pra você. Né? Então, se você diz pra mim que seus filhos são sua prioridade Mas e eles você não não estão na tem sua tempo agenda? com eles, então eles não são. Você só acha que eles são. Ou você queria que eles fossem. Ou o discurso é esse, né? Isso, ou o discurso é esse, ou você queria talvez que eles fossem, mas não é. E eu tive a constatação real que era aquilo, né? Não era. Não era. Minha filha foi pra escola e
tudo bem, não era um problema dela ir pra escola, mas era assim, tá, enquanto ela não tava na escola, onde eu tava? Isso me consumia, assim. E eu falo isso porque eu tenho certeza que é o que consome muitas mulheres, sabe? E eu falo assim que eu vi a presidente da Nubank falando Cara, ela tem esses 3, dias. né? É isso. E ela tava falando esses dias, e até o pessoal do meu marketing da Invictus, um abraço pro Rafael aí também, falou isso pra mim. Pra falou, Ellen, né, também, né? Pra A Ellen esposa também. dele. Que também eles estão nessa caminhada de ter 3, 4, 5 filhos aí, sendo empresário. Eu admiro eles, viu? Legal. E aí, assim, ele mandou pra mim, né, que ela falou no podcast, até ela falou assim, o que arde meu coração pra vir falar com vocês, não é sobre a Nubank. É sobre como ser mulher, ser mãe e ser empresária. Que vocês precisam ordenar na vida de vocês para que vocês sejam felizes, a felicidade que de fato vem com o cumprimento do dever, né? Porque a felicidade não é uma sensação abstrata. Ela é realmente o cumprimento do dever diário, né? E aí, quando você se sente cumprindo o dever diário, educando seus filhos, cumprindo o seu dever que Deus te deu fora de casa também, que é aquele talento, aquele dom, e você se vê cumprindo tudo, e respeitando o momento de vida que você tá, aquilo te traz uma paz. Que você sabe assim, talvez, eu queria faturar na empresa no primeiro ano milhões. Não vai ser assim. Porque o dia tem 24 horas e cobertura é curto. Entendeu? Então... Se você quiser priorizar isso, você vai ter que abrir mão de outras coisas. Você vai ter que abrir mão de outras coisas. Então, o nosso crescimento, e foi muito bacana, porque o meu sócio também foi um cara que entendeu todo esse movimento, entendeu? E ele entendeu, não, eu acho que tem que ser assim. Você é mãe, a gente não é feliz se a gente não é o que a gente tem que ser, né? E aí a gente foi crescendo e veio a pandemia. Quando veio a pandemia, no início de 2020, graças a Deus, assim, a gente teve que se reinventar. Esse é um outro insight, assim, que eu gostaria muito de deixar aqui. Não tenham empresa para ter vaidade, sabe? A empresa, ela não deve trazer vaidade. A empresa é um lugar em que você vai cumprir o seu dever com o seu talento, né? E a consequência é a rentabilidade financeira, e a sua obrigação é cumprir aquele propósito, né? E não se envaidecer por ele, né? Por que eu digo isso? Porque às vezes vem situações difíceis, como foi a pandemia, para muitos empresários, para nós também, em que a gente olha e fala, eu não tenho o que fazer. Não, a gente foi fazer teste, a gente infundiu medicação na época, a gente se reinventou. A gente falou, qual é a dor da população hoje? A minha especialidade não é infectologia? Vamos fazer teste. Os laboratórios não conseguiam fazer testagem para COVID. Né? E não tinha nada a ver com o nosso negócio. A gente tem hiperbárica, recebe pós-cirúrgico. Na época, os centros cirúrgicos fecharam. Sim. Não tinha mais cirurgia plástica, que era o... acabou a cirurgia letiva, ficou paciente só... Era só Covid, era só COVID. urgência e Covid. Então, a gente não tinha 0 pacientes na hiperbárica. Ninguém saía de casa para tomar infusão em lugar nenhum, porque como que eu vou tomar infusão em lugar com outra pessoa que pode ter Covid, As pessoas pararam de se machucar um pouco. As pessoas pararam de... É verdade. Porque pararam de andar, elas não se só ficavam em acinzentavam, elas só ficavam em casa. Então, a gente teve que começar a atender em casa, fazer antibiótico em casa. Não era uma proposta inicial da clínica. Se estende até hoje, a gente faz medicação pontual em casa, mas foi uma coisa da pandemia. É uma inovação, né? É uma coisa que a gente pensou. Então, assim, a questão da vaidade sabe, seja sincero consigo mesmo e fale, eu preciso inovar? O que eu preciso fazer? Sabe, não tá bom do jeito que tá. Tem um problema externo, ou tem um problema interno, ou, né, algo surgiu que eu preciso mudar. Muda a rota. Sim. Sabe, recomeça. Entendeu? Porque negócio é para isso, né? Não pode, aquele vulgo, você não pode se apaixonar pela ideia, né? Não pode se apaixonar, eu idealizei a empresa para isso aqui. Aí você abre as portas, de repente as pessoas não entram. Isso. Então, pera lá, a ideia Exatamente. estava na sua cabeça, você tá apaixonado por aquele formato,
mas o mercado quer outra coisa. Você não pode se Isso. paralisar, né? Nesse momento o mercado tempo aí. queria outra coisa. Exatamente. E aí, naquele momento, a gente foi se reinventando. Isso eu isolada, porque eu tava grávida da Giovana. Então, tudo à distância, né? Eu fazendo, porque naquela época ninguém sabia de nada. E foi um ano muito difícil pra nós, porque daí os avós dele morreram. A avó morreu de Covid. E o tio dele morreu. E, assim, eu não pude cuidar. Assim, foi um ano muito difícil pra nós. Pessoalmente, sabe? E eu... Naquele ano, é o que eu falo também, né? Que é um outro insight que eu acho interessantíssimo, assim. A gente não pode ter medo de sofrer, né? Os processos. Porque esse sofrimento dos processos na empresa, pessoais, eles fazem quem a gente é, né? Então... Amadurecem, né? Amadurecem a gente, fazem a gente chegar em outros lugares, né? Não previstos. Então, assim, a pandemia foi a hora que mais eu olhei para minha casa. Eu olhei para minha filha, mais ainda, né? Eu já tive aquele primeiro movimento ali quando eu abri a empresa, quando ela nasceu. E no momento da pandemia foi um segundo movimento. De, meu Deus, eu preciso educar ela. Né? Como que eu vou ensinar ela? E foi o momento que eu comecei... não só estudar infectologia, eu comecei a estudar sobre educação, sobre pessoas, né? E aí eu comecei a ter um insight ali de que meu propósito eram pessoas, né? Eram pessoas, sem dúvida nenhuma, assim. Eu estudo filosofia, eu estudo história. Ricardo sempre fala pra mim, assim, dos livros que eu tenho em casa. Eu gosto muito de ler livros sobre história, sobre filosofia, sobre a igreja, sobre tudo. Por quê? Porque eu estudo pessoas, temperamentos das pessoas, como as pessoas funcionam, quem elas são, entendeu? Porque quando você trata um doente, você não trata a doença, você trata a pessoa, né? Então, como se diz, né? Quando você é uma alma que encontra outra alma, né? E isso sempre foi muito real pra mim, mas isso era real, mas de certa forma muito abstrato, porque eu nunca tinha estudado isso, né? Eu estudava só a técnica. E eu comecei a introduzir o estudo do ser humano no meu estudo como médica. E isso me completou como médica, sabe? Porque realmente eu conseguia entender quem era o ser humano que estava ali na minha frente, né? Todas as esferas que englobavam ele e o quanto empresariar a vida dele não era só tratar a ferida dele. Era entender por que um diabético não consegue se tratar. Por que é tão difícil para ele não comer doce, né? Por que as decisões sobre a própria saúde são tão negligenciadas por pacientes crônicos, né? Então, tudo isso entrou no meu escopo de estudo, né? Você acaba refletindo numa prestação de serviço melhor, mais humanizado, né? Com certeza, porque você realmente entende o ser humano, né? E aí, você olha pro próximo, né? Entender de doença não é difícil. É fácil. Em muitos livros, muitas fontes, muitos estudos. Entender de doença, te basta dedicação. Entender de pessoas, você precisa ser uma pessoa. Né? Parte de um princípio mais complexo. Entendeu? Então, isso foi uma coisa que também foi uma chave que virou na minha vida ali na pandemia. Foi um tempo de reclusão e um tempo em que eu comecei a estudar mais. Introspecção, um tempo de oração, um tempo que realmente floresceu coisas que não... Quase que eu não dava tempo, né? Pra dar vazão a isso. E a empresa foi caminhando e a gente conseguiu passar a pandemia bem, sem dívidas, tranquilo. E passou ali aquele momento, foi o momento da minha segunda consultoria. E esse é um insight que também eu quero trazer para o podcast de hoje. Entendam que a gente não sabe fazer tudo, né? A gente sabe fazer algumas coisas bem, né? Tudo você pode fazer um monte de coisa junto. Mas bem, de fato, são poucas coisas que você vai fazer, né? Então, assim, escolha o seu bom e delegue o que não é bom seu. Não é delargar, é delegar, né? Então, delegue. Então, assim, eu sou boa médica, eu sou boa técnica,
Na nossa sociedade sempre funcionou muito bem. O Éder, como gosta mais de números, ele enxerga melhor ali os números. Então, ele pontuou ali, né? Eu acho que isso sim, isso não. E aí eu entro com a técnica, ele entra com o financeiro. E a gente entra num consenso né, real ali daquilo, do que dá pra fazer, do que não dá pra fazer. E eu contratei a segunda consultoria, que foi com o Manuel, né? O Manuel. Que também vou mandar esse podcast para ele. O grande Manuel amigo, foi um guru para nós. Isso. Assim, Ele é da onde? Ele é de Cuiabá. Ele é de Cuiabá. Ele é dono da GMA, né? GMA Propaganda, né? E aí ele é um cara, assim, sensacional. Que ele é um ser humano sensacional, sabe? E aí você conversa, assim, com ele. E eram bate-papos, assim, igual o que a gente tá tendo aqui. Tipo uma era um mentoria. Briefing, sabe? Era um briefing que a gente fazia, uma mentoria. Uma mentoria. Isso, uma mentoria sobre o pessoal profissional, tudo ali junto. Foi quando ele falou assim, que daí foi a época que a gente precisava contratar um médico para ficar lá. Não só eu, porque eu precisava sair do operacional 100% para ficar 50-50, para eu começar a ficar no estratégico, né? Na verdade, ele também deu um chacoalhão muito grande na gente, né? Vou falar na gente porque o Manuel, a gente estava fazendo uma consultoria numa outra construtora nossa, né? De uma outra empresa nossa. E ele acabou falando para Tainá o seguinte, falou, olha, ou você assume tudo e faz essa clínica rodar, ou fecha e vende. Ou vende, faz alguma coisa. Foi a época que a gente falou assim, nossa, mas nosso caixa não dá para contratar um médico. Se eu sair da operação, com quem vai ser o médico que vai ficar na operação, né? E aí ele falou, se você não consegue contratar um médico, fecha a porta. A realidade é dura às vezes, mas... Né? E doeu, hein, pra ela. E aí doeu muito, assim, pra mim. Primeiro porque eu era muito centralizadora. Você tinha um emprego, né? Você criou um emprego pra você. Isso, exatamente. Muitos empresários têm esse problema. Perfeito. Não, a minha empresa não roda sem eu e eu não consigo pagar outra pessoa pra fazer isso aqui. Então você criou toda uma estrutura pra garantir um emprego pra você, né? Isso, exatamente. Era isso que eu fazia. E nessa consultoria ele mostrou pra mim que não, eu era empresária, eu precisava tomar meu posto. Não é que eu deixaria de ser médica, mas é que eu precisava dividir o meu tempo de operação e de estratégico. Né? Eu precisava ter tempo para ter estratégia. E foi quando a gente contratou a primeira médica, porque daí depois desse tapa na cara, a gente decidiu que ia contratar, né? E contratamos. E a gente realmente não tinha dinheiro para pagar a primeira médica. Mas ela se pagou. Porque a partir do momento que eu tive ela e que a gente prospectou aquilo ali, ela movimentou a clínica também. Uhum. E a clínica começou a ser mais falada e a coisa começou a caminhar organicamente. E ela se pagou desde o primeiro mês. E foi quando a gente começou a entender que tinham passos que a gente tinha que dar. Né? E não dava pra gente ficar nessa... não vou fazer. Tinham coisas que eram... O medo trava, né? Muitas vezes. Isso. A gente precisa ter um medo prudente, né? Você não fazer as coisas de forma impetuosa e colocar os pés pelas mãos. Mas o medo não pode te travar, né? E aí, aquele momento, o medo estava travando. Uhum. E foi o nosso primeiro crescimento. Aí chegou um momento que a clínica foi crescendo. E eu ainda, muito centralizadora, eu falava, eu não tô conseguindo discutir todos os casos. E agora? Né? Preciso de outra médica. Eu não tava conseguindo, porque eu precisava sentar com o meu administrativo, eu precisava ir na recepção, eu precisava ver se estava respondendo do jeito que eu queria, e se estava ali, eu precisava ser gestora. E eu falei, meu Deus do céu, como que eu vou fazer isso sendo médica? Meu consultório lotado, e aí foi quando me comeu mais um tempinho de médica, né? E aí eu fiquei 70... gestão, 30 operação. Uhum. Quando eu contratei a Mariana Espadácio, que é uma grande amiga de escola, conheci em São Gonçalo. E ela hoje é dona da Balduco, lá em Cuiabá. É dona da Copenhague, em Votuporanga. E é dona de uma franquia, Repeticos, que já tem duas unidades, uma em São José do Rio Preto e outra em Cuiabá. E ela está franqueando agora... inclusive, esse final de semana eu vi que ela estava numa... Imersão. Não, numa feira de franquias. Ah, vendendo pra a vender franquia a franquia dela, dela. né? A franquia dela da Repeticos. Mas você contratou ela pra que... Contratei ela para Pra ser fazer uma administrativa? nova mentoria Ah, tá. comigo. Entendi. Vamos para a terceira mentoria, que é o insight que eu quero falar.
contratem pessoas que saibam das coisas que você não sabe. Porque elas vão te economizar anos. E foi isso que aconteceu. Sabe? Ela economizou anos para nós. Tanto o Manuel... Poderia ter economizado mais se a gente tivesse dado esses passos de forma mais contundentes e rápidos, entendeu? Mas a gente não tinha se preparado para ser empresário, lembra que eu comentei? Então, o passo foi devagar. E aí, quando aconteceu isso, a gente realmente... foi na hora que ela pegou, a mentoria dela foi comigo, né? Era empresarial, mas eu era mentorada. E a gente, mais uma vez, nós instituímos todos os protocolos, tudo como deveria funcionar ali dentro da clínica, como eu deveria me portar, de que modo eu devo ser gestora, como as coisas funcionam. E nós voltamos a crescer. Crescemos mais um pouco, né? E aí foi quando eu realmente tinha 15 funcionários. Aí eu falei, agora eu vou ficar louca. Porque eu ainda era muito centralizadora e pensei, meu Deus do céu, eu tenho 15 funcionários. Como que as pessoas vão fazer exatamente o que eu quero, do jeito que eu quero? Porque eu quero que façam do jeito que eu quero. Sim. Né? E aí foi quando eu contratei a Isadora Simões, que é uma consultora também na área da saúde, né? Que foi quando ela aí ampliou realmente tudo. Aí veio planilhas e mais planilhas e metas e veio tudo que hoje a Revivere é. E a partir daí a gente conseguiu quadriplicar, quintuplicar nosso faturamento, né? E hoje a Revivere expandiu. Aí você perguntou quais os ventos que me trouxeram, né? Os ventos trouxeram para Sinop, tá aqui, ó, expansão. Eu só queria, não sei se posso chamar de doutora ou só de Tainá, né? Agora eu fiquei... Tainá, né? Agora ficou complicado para mim, né, Murilo? Não sei como que ela te autoriza a chamar, né? Pode me chamar pelo meu nome. Fica à vontade. Depois de 11 anos de casamento, acho que dá, vontade, né? É uma podcast, né? Às vezes ela vai... Mas, Tainá, eu queria... tem muita gente que não sabe muito da Revivere, né, e nem o trabalho assim. Eu queria que você desse uma pincelada no que é hiperbárica, porque muita gente deve estar com essa dúvida, né, se, o que é isso que ela tanto falou, e falou de pé diabético, dessas coisas, mas eu acho que era interessante você dar uma pincelada nisso aí. É assim, o nosso serviço, ele funciona da seguinte maneira: nós temos a deshospitalização, nós temos o centro de feridas e nós temos a oxigenoterapia hiperbárica. Então, a deshospitalização, centro de infusão, que são cadeiras, basicamente, em que a gente recebe os pacientes para fazer antibiótico. O foco da clínica sempre foi antibiótico, até pela minha especialidade, como infectologista. Sim. E o que acontece? Tem muitos pacientes, pessoas que têm parentes diabéticos, pessoas que têm parentes com alguma doença crônica, vai poder confirmar o que eu estou dizendo. Muitos pacientes precisam tomar antibiótico, ainda mais hoje na era de bactérias muito resistentes, precisam tomar antibiótico por 6 meses, 3 meses. E isso só poderia ser feito internado, há alguns anos atrás, dentro de um hospital. E veio o conceito de deshospitalização, que é a retirada do paciente do hospital, desde que o paciente esteja bem no sentido assim, não bem para ir de alta completa, mas bem o suficiente para não precisar ficar monitorizado, né? Que a família tenha condição de levá-lo ao centro de infusão, para poder tomar um antibiótico todo dia, que a equipe ali tenha controlado as comorbidades dos pacientes, ou seja, pressão alta, diabetes, ali já esteja tudo manejado, e toda a conduta cirúrgica do paciente também. O paciente tem um abscesso renal, precisa drenar o abscesso, o urologista vai lá, drena, inicia o antibiótico, tá tudo bem, o paciente está indo bem, termina o antibiótico no centro de infusão. Tá? Ou em casos, por exemplo, que o paciente tem uma infecção urinária, e ele tem infecção urinária sempre, e essa infecção é por uma bactéria resistente, que só dá para ser na veia. O antibiótico, ao invés do urologista internar, ele já manda direto para o centro de infusão, porque esse paciente está bem. Ele só precisa, de fato, do antibiótico. Esse conceito, ele vem desde os anos 70 ali, com os pacientes com fibrose cística. Muitas crianças tinham fibrose cística e tinham muitas infecções pulmonares por uma bactéria chamada Pseudomonas. E essas crianças precisavam tomar antibiótico na veia. E elas precisavam internar. Então, abriram centros de infusões
para essas crianças especificamente. Aí vieram os anos 80 com a era do HIV, que também era a mesma coisa. Às vezes o paciente precisava tomar injetáveis, né? E não precisava internar. Então, assim, porque senão ia internar todo mundo, não tinha como, né? Só E para aí, aplicar medicação, isso, internar no aplicava a hospital. medicação e voltava para casa. Então, a era do HIV também foi uma era que os centros de infusões começaram Não, a e ser... você diminui o risco da pessoa pegar outra coisa, né? Porque muitas vezes você tá fragilizado, Isso. tá precisando de um tratamento. Aí vai para dentro de um hospital e pega outra coisa. E não só a infecção, né? A infecção é uma coisa, mas a gente tem trombose, porque fica muito deitado. Idoso, 7 dias de internação para o idoso, ele perde massa muscular que ele demora 1 ano para recuperar. Entendeu? Se ele tá em casa. Ele não tá em casa, ele não tá comendo o que ele gosta, ele não tá almoçando com a família, ele não tá, entende? Ele não tá ali no seio familiar. Então, isso tudo altera o tratamento do doente, né? E aí, esse conceito foi evoluindo. E aí, foi quando eu também fiz uma imersão no Centro de Ortopedia da USP, no Departamento de Moléstias Infecciosas. E passei 1 mês lá dentro, vendo como funciona no SUS mesmo, né? Fui para a Zona Leste de São Paulo, onde tinha um centro de infusões lá, que eram feitos, toda a equipe do Melhor em Casa, do SUS, como funcionava dentro do hospital, do Instituto de Ortopedia, com a doutora Ana Lúcia Munhoz, que é a referência em deshospitalização aqui no Brasil e no mundo. Ela faz os consensos de deshospitalização do mundo inteiro. E foi quando realmente aquilo ali virou um propósito de vida, né? Então, eu falo que hoje as pessoas olham pra minha cara, elas lembram de deshospitalizar os médicos. Mesmo eu morando hoje em Sinop, eu recebo pelo menos umas 5 mensagens na semana. Tainá, de colega, Tainá, eu preciso deshospitalizar uma paciente. Me ajuda? Então, assim, eu ajudo no processo em Cuiabá, porque realmente é um objetivo de vida, sabe? E a hiperbárica é o que exatamente? Aí vem o centro de feridas e a hiperbárica. A hiperbárica é uma máquina. A nossa, no caso, é uma máquina de acrílico, né? Parece um tubo de ressonância, mas ela é de acrílico, ou seja, você consegue ver o lado de fora. Em que você tem uma concentração de oxigênio de 100%. Para você ter uma ideia, aqui a gente respira 21% oxigênio, né? O resto são outros gases. Lá é 100% oxigênio, sob uma pressão. Então, a pressão vai depender da tolerância do paciente, né? Mas a gente chega a 14 atmosferas, enfim. Essa pressão com o oxigênio faz com que todas as células do corpo se oxigenem. E o que ela entra aí, o que tem a ver com a deshospitalização? O paciente que está tratando ali uma infecção na pele, ele toma um antibiótico, ele vai no centro de feridas, faz o curativo e ele vai lá na hiperbárica oxigenar tudo para que tudo isso que a gente fez funcione. Para que responda melhor. Isso. O organismo dele aumenta mesmo. as células de defesa dentro do local da infecção, aumenta a oxigenação. A gente fala que é um santo remédio para diabéticos, porque o diabético ele já tem essa dificuldade pela vasculopatia que ele desenvolve de oxigenação. Então, aumenta a oxigenação no paciente diabético, já evita muitas amputações, né, por úlceras diabéticas, por úlceras infectadas, enfim, infecções ósseas. O osso, quando ele está infectado, quando a bactéria está ali dentro, a tensão de oxigênio dele é muito baixa. E é uma tensão que inativa o antibiótico. E a entrada do antibiótico já é muito difícil dentro do osso. Né? Então, quando você faz a hiperbárica associada ao antibiótico, potencializa, assim, 200% o tratamento. Legal. Entendeu? Então, é uma máquina que entra para isso. Os estudos clínicos da hiperbárica hoje abrangem até para situações de prevenção. Então, hoje, ela é utilizada como medicina do esporte. Então, por exemplo, o Flamengo tem 8 máquinas. O Cuiabá tem uma máquina para evitar lesão, assim? para regeneração muscular. Né? Então, o jogador tem uma lesão, ele entra na máquina para se recuperar logo. Então, atletas de alta performance fazem isso. Entendeu? Legal. Fazem a hiperbárica para regeneração mais rápida. E para regeneração mais rápida e melhor, né? Da fibra muscular. Atenção, corredores, né? Que a minha esposa agora tá correndo. Corredores, Ricardo Corredor. vários, É isso aí. Corredores Eu nunca fiz, tá? fazem, Ele não conseguiu precisou? fazer. Não precisei, não quero precisar. Também. Não Mas gosto de entrar agora- naquele tubo. Mas para uma recuperaçãozinha, Inclusive, agora a gente tá com uma parceria com a Kiara, que é a personal aqui em Sinop. E a gente
tá trazendo a máquina para cá e ela vai selecionar atletas que vão fazer para competição. Né, para a gente poder fazer comparações mesmo para competição. Mas a finalidade dela, terapêutica, é essa que eu disse, e a finalidade preventiva é, por exemplo, você fez uma cirurgia plástica, diminuir o inchaço, cirurgias de face que incham muito, assim, a recuperação é muito melhor, né, diminui muito, então a gente tem as indicações. Hoje, nos Estados Unidos, se fala de hiperbárica até para autismo. Né, melhora na condição cerebral da criança. Hoje, isso não estou falando de estudos clínicos, tá? Tô falando do uso clínico nos Estados Unidos, da hiperbárica. Usa-se para Alzheimer, né? Não é o nosso uso habitual aqui no Brasil. A gente faz pelo convênio, e o convênio cobre aquilo que tem evidência científica robusta, né? Que são essas indicações de tratamento. Esses experimentais... Isso é experimental, né? Isso aqui... Eu tô falando aí do autismo, essas coisas são já mais situações experimentais. A medicina do esporte, a gente já tem estudos, não são estudos que a gente considera prospectivos, randomizados, que são os melhores estudos, mas tem retrospectivos, tem estudo assim que embasa bem, e na clínica você vê de fato percebe funciona. A diferença. Claro, tanto é que o Flamengo tem, o Cuiabá tem, todas as grandes, né, de futebol, clubes têm, por conta realmente da recuperação, né? Até aproveitar para fazer uma cobrança aqui, que a minha esposa Isadora, eu tô sabendo que ela tá indicando um monte de gente, foi uns 4 lá, para reposição de ferro. Como que é essa história? É assim, como a gente tem o centro de infusão, que é mais voltado para o antibiótico, acabou surgindo a demanda dos nossos parceiros médicos de reposição vitamínica, né? Inicialmente, eu confesso que eu fui um pouco reticente, que eu sou meio médica velha, assim. Eu gosto de coisas com evidência científica, coisas que façam sentido. E veio uma onda de soroterapia aí que não me apetece, né? Eu acho que não existe soro milagroso. Tem muito charlatanismo. Isso, exatamente. Então, eu fiquei com muito medo de associar a clínica ao charlatanismo da soroterapia. Tem clínicas que têm cardápio para você escolher, como se o paciente tivesse condição de escolher o que ele vai tomar, entendeu? Então, assim, isso me... bloqueou um pouco. E vou te dizer que isso eu tenho até hoje na clínica, pessoas que ligam e ficam bravas comigo, porque querem o soro do milagre. Né? E eu falo, então, o soro do milagre, ele vem quando você fizer a consulta. E a gente vê seus exames e vê se de fato você precisa de um soro do milagre, entendeu? O que é que você precisa? Precisa de vitamina B12. As pessoas negligenciam a hipervitaminose, né? Que inclusive na Covid foi um grande problema. Crianças, adultos indo parar na diálise por excesso de vitamina D, por exemplo. Entendeu? Então, assim, é danoso também. Então, tudo em excesso. Tudo em excesso. Então, é preciso... vitaminas é uma medicação. Primeiro, precisa ter procedência, né? Então, as pessoas hoje vão na farmácia e fazem qualquer coisa. Teve grávida... Vocês viram, né? Grávida que morreu na farmácia. Grávida, injetou vitamina C, injetou um soro da gripe e morreu. Meu Deus. Né? Então, assim, são coisas que as pessoas negligenciam, sabe? Então, assim, você precisa de procedência, precisa de local adequado, você precisa de coisas que aconteceu um choque anafilático. Cadê o médico? Cadê o desfibrilador? Cadê o oxigênio? Então, assim, não é qualquer lugar que tem isso. Você precisa de estrutura, né? Inclusive para vitamina. Certo. E o ferro... E a gente faz aí nesse contexto, muita gestante, né, procurou a gente, não, eu não quero fazer no posto de saúde, porque senão eu tenho que passar o dia inteiro lá. Tem posto que nem tem, tem ginecologistas ali que não tem a estrutura dentro do próprio consultório, e aí falou, não, por favor, faça para nós, né, que daí a gente consegue realmente saber que nosso paciente está bem cuidado. E aí a gente começou a fazer infusão vitamínica, e graças a Deus, os nossos pacientes são bem orientados, né? A gente faz uma reposição vitamínica... Do que precisa. Do que é necessário, né? Num valor também que, ao meu ver, isso sempre foi um pilar na nossa clínica, que as coisas têm que ser justas, né? Nós precisamos dali tirar o nosso sustento, nossa vida, mas dali também... prestar um serviço adequado para a população. Então, não são valores extraordinários, assim, igual você vê hoje um soro, R$1.000.
né? Que aí você Lá, tem lá é mais um acessível. soro com vitamina C custa R$1.000. Então, assim, eu acho, assim, polêmico, né? Mas eu acho que que não é o caso, entendeu? Não é a precificação correta da medicação e então a gente acaba, de fato, prestando esse serviço a um preço justo, ao meu ver, e que a gente consegue prestar um bom serviço de qualidade para as pessoas, né? De qualidade mesmo, que eu vi, assim, os feedbacks, né, das pessoas. Sim. Adora, você não tinha me falado disso antes. Graças Que a legal, Deus. né? Muito bem atendida e tal. Vocês estão de parabéns lá. Eu queria aproveitar aí, acho que nosso tempo aí, nós temos mais uns 15, 20 minutos ainda de conversa. E gostaria, né, eu sei obviamente da nossa história, mas talvez o Murilo não saiba, outras pessoas não saibam, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho para nós, para todo mundo aí da vinda para Sinop, da Reviver e Sinop também, como tudo isso aconteceu, um breve resumo disso tudo. E eu gostaria também de perguntar para você um pouco da Escola Lepanto, a concorrente da escola do Murilo. Não é concorrente da Gratuita. Brincadeira, viu, meu amigo? Fique à vontade. Então, Bom, eu gostaria que você desse um resumo aí para todo mundo, uma breve história para nós. a vinda para Sinop, ela não foi o que eu queria, não era o que eu queria inicialmente. O Ricardo, há 2 anos, vinha para Sinop para fazer obras, né? Ele tinha obras em Cuiabá e em Sinop. E a coisa foi ficando meio complicada, porque ele acabava passando 15 dias aqui e eu ficava sozinha com as crianças 15 dias e conciliar o trabalho, as crianças e tudo, e nesses 2 anos, além da falta que faz, né? A gente tá em família e tá todo mundo junto. E ele foi plantando, ele é esperto, né? Ele foi plantando na minha cabeça, foi conversando aos pouquinhos, foi me convencendo e... Que a cidade é boa, E que a aí cidade ele é começou a próspera. me trazer, né? E aí passava 5 dias com ele, que daí a gente viu que as crianças estavam sentindo muito. E como as crianças ainda eram pequenas, a gente começou a vir. E a empresa estava indo bem, a Reviver, né? Então, vamos lá ver. Aí a gente veio e tal, até que ele alugou um apartamento. Aí quando ele alugou um apartamento, o negócio começou a ficar sério. Aí a gente começou a vir mais. E aí eu tinha muita dúvida se era isso ou não, né? Se que Deus queria. Porque, de fato, eu tava bem lá, né? A clínica tá indo bem. Poxa, me encontrei como gestora, como médica. Todo esse processo tempo com a aí. família. Tô tendo tempo com a minha família, né? Tá tudo bem. E daí, vamos mudar. Meu Deus, né? E agora? E aí, nós fizemos um propósito de missa diária. E... pra gente saber ter um discernimento se aquilo era pra nós ou não, né? Ele queria muito, mas eu não queria ir na ideia dele, né? Eu queria fazer o que deveria ser feito, né? E numa dessas missas, teve uma homilia que me tocou muito e eu senti que era pra mim mesmo. Inclusive, foi uma missa que eu não tava achando missa. E eu fui andando em Cuiabá, eu perdi a primeira, fui na segunda, não achei. Cheguei na terceira, tava começando, sentei ali mesmo e falei, aqui mesmo que eu vou ficar, porque senão eu vou perder minha missa diária, né? Sentei, e quando eu sentei, foi uma homilia em que a mulher de Ló estava numa terra cristã, e a gente sabe que Cuiabá é uma terra abonada de padres, uma terra muito cristã, né? Sim. De bons padres, enfim. E aí, Deus mandou ela sair de lá, eles saírem de lá e irem para outra terra, que não era tão cristã quanto a terra que eles estavam. E falou para a mulher de Ló que se ela virasse para trás e olhasse para trás, ela viraria uma estátua de sal. Tchau. Ainda bem. Foi tipo isso, Murilo. Mano, já Ainda bem que soltou um tchau. já tem que soltar o tchau, tô Esse fora. foi tchó, né? E aí, quando isso aconteceu, quando eu ouvi isso, eu falei, eu não posso olhar para trás, né? E a minha filha estudava numa escola que eu amava, que tinha todos os princípios que a gente, né, preza em casa. E aí, foi um baque para mim, a escola principalmente, né? Que daí foi quando surgiu o Instituto Lepanto, né? E quando eu vim para Sinop, tinha boas escolas, tudo, mas as escolas não contemplavam as 2 crianças, porque a Luísa já está no ensino fundamental, a Giovana no ensino infantil.
Inclusive a Gradus Vita foi a primeira que a gente foi, né? Aham. E não contemplava as duas, e pra mim era inviável ficar uma criança numa escola, outra criança em outra, mas Deus é providencial, né? Tinha um objetivo final, né? Sim. E eu já participei, e quando eu vim pra cá, eu já conheci algumas mulheres, e o pessoal da escola de lá me passou o contato de algumas mulheres daqui, que já estavam estudando sobre educação, que como eu disse pra vocês, eu comecei a estudar ali pra trás, Sim. e fazendo as formações sobre educação de crianças, sobre o ser humano, sobre filosofia e tal. E no dia que a gente mudou pra cá, a gente decidiu a partir disso e fez todo o processo da mudança. E no dia que a gente mudou pra cá, eu fui numa formação. Inclusive, eu larguei todas as caixas lá em casa e fui numa formação. Em casa, no caso que o Murilo arrumou pra gente, né? Muito obrigada. A Imóvel Imobiliária, inclusive, né? a Imóvel Imóvel Imobiliária Imobiliária. arrumou pra nós. Sempre fazendo conexões boas. Bons negócios, né? Bons negócios. E realmente foi um excelente negócio pra dentro do condomínio, foi um valor ótimo, enfim, e foi de Deus também, né, que foi pra nós. E ali naquele momento eu fui na formação e tinha um núcleo de pessoas querendo montar uma escola. E aí eu falei, Senhor, não é pra mim, né? Eu nunca quis ter escola, eu nunca pensei nisso. E fui rezar. E tchau, era. Aí foi quando também em oração, Deus pediu para que a gente de fato pudesse abrir um instituto sem fins lucrativos que pudesse trazer uma escola com princípios cristãos, Sim. né? Porque Católicos, né? também. cristãos Cristãos católicos, católicos, né? exatamente. Cristão católico, sim. Então a gente gostaria de professar nossa fé, gostaria de ensinar para as nossas crianças os 3 pilares da vida delas, realmente, né? O pilar moral, o pilar espiritual e intelectual. E hoje a maioria das escolas trabalha o pilar intelectual e os pais, a maioria dos pais, infelizmente, está só preocupado com isso. Então, se ele vai passar no vestibular, se ele vai falar 3 línguas, quando uma criança necessita de muito mais, né? Principalmente até os 12 anos, na formação da sua própria personalidade, né? E quando eu vi a necessidade desse muito mais, eu vi que essas crianças, elas precisavam entender de moral, né? Entender que existe certo e errado, apesar do mundo dizer que não tem o certo e errado. Entender a parte espiritual, existe sim um Deus a quem você deve temer, então não é tudo que você vai poder fazer, nem tudo te convém, entendeu? E o intelectual, entenderem de fato a história real da nossa vida, não a história que foi plantada na nossa mente após as revoluções, Revolução Francesa, após toda a Revolução Protestante, tudo que aconteceu, entendeu? Em que muitos princípios da igreja que Cristo criou foi deixado para trás. Então, a partir dali, a gente decidiu que faria, mas a gente não queria uma empresa, porque ali ninguém vive disso, essas mulheres, né? Não é um trabalho para nós. Aquilo ali é um servir a Deus mesmo. E foi quando a gente montou um instituto sem fins lucrativos. Com a graça de Deus, a gente conseguiu abrir a escola. Também foi uma coisa que Deus quis muito rápido, porque foram 6 meses para abrir a escola, todo o processo de autorização, de tudo, de um monte de pessoa que nunca tinha aberto escola. Então, assim, você sabe, você tem uma escola, Sim, toda a sim. burocracia que existe, tudo. Mas Mas as coisas foram se encaixando. as coisas foram acontecendo e o Instituto Lepanto surgiu. Hoje nós temos 12 bolsistas dentro do Instituto Lepanto. Nós fazemos ações para pagar os custos da escola, né? Eu sou a catequista da escola e também foi uma missão que Deus colocou na minha mão. Falou, você tá com muito tempo, moça, vamos lá. E Sabe aí, aquele negócio de ficar só em casa? sabe aquele negócio? Tá aí, Então, não vai rolar. Assistindo Malhação, né? Tá louco. né? E aí eu... Existe ainda Malhação? Não sei. Não, acho que não. Eu não vejo Globo, eu assisto Globo. E aí foi quando a gente desenvolveu esse projeto e tá em pleno desenvolvimento, com todas as dificuldades que um projeto de Deus tem. Mas estamos lá e eu vi, de fato, 1 ano morando aqui, exatamente 1 ano, a gente está morando aqui, que era o que Deus precisava e Deus queria mesmo da nossa vida. E nós abrimos a Reviver em Sinop como projeto de expansão.
mesmo da Reviver Cuiabá, a gente viu que tinha esse público aqui, que era Tinha possível, essa demanda também, tinha né? essa demanda, as pessoas precisavam de um serviço de saúde de qualidade. E aí a gente resolveu, né, encarar a empreitada e com a graça de Deus as coisas estão caminhando muito bem. A empresa está indo, como você disse, e agora mesmo eu postei um feedback nosso. Todos os nossos feedbacks são orgânicos, a gente não inventa comentário no Google, né? Eu nunca comentei na minha empresa, nunca comentei, nossa, é muito bom. Muito bom. Tainá Correia, não, né? Nosso serviço de excelência. Nunca fiz isso, né? E graças a Deus, em Cuiabá, a gente tem mais de 300 avaliações em favor da clínica, dizendo do nosso trabalho. Aqui, nós temos mais de 15 avaliações, nós já fizemos mais de 150 infusões aqui. Legal. E nós estamos construindo uma história que, graças a Deus, com a expertise de Cuiabá, a gente não precisa recomeçar, né? Sim. Então, a gente já começa de um ponto diferente e, principalmente, cumprindo, de fato, uma missão que é trazer a Revivere, que é expandir o conceito de deshospitalização para o interior de Mato Grosso, para o norte, que é tão próspero e precisa, né, disso. A gente tem recebido pacientes do sul do Pará, de Itapurá, eu tenho recebido pacientes de Lucas, de Mutum, encaminhamentos do próprio convênio, dizendo, olha, eu não tenho referência no norte, vamos lá, por favor, abram, né? Graças a Deus a coisa está caminhando dessa forma. E até a gente tem muito a agradecer as pessoas, os moradores de Sinop que nos acolheram muito bem, né? Acredito que com você também, né, Murilo? Eu não tenho que falar, Sinop eu sou muito grato a muita gente aqui que me ajudou. Sim, com certeza. Né? Que nos abraçou aqui, que nos apoiou e, enfim, não só na Revivere, mas na Brasil Construtora, na Lepanto também, né? Obviamente. Então, nós temos essa gratidão aos sinopenses e às pessoas que aqui estão, né? Legal. Eu ia pedir, a gente também tem que encaminhar para o final, né? Mas, Tainá, eu queria primeiro agradecer, né? Já de antemão a sua presença aqui. É muito interessante a sua história. Eu gosto muito de bater papo, não é à toa que a gente é amigo. É verdade. Né? Depois a gente pode continuar aí final de semana. Claro. Porque tem chão. Tem chão a aí. gente tem muita coisa para conversar. Se a gente fosse entrar no assunto da Lepanto aqui, eu fui lá conhecer. Eu sou dono de escola também. A gente tem muitas coisas em comum, muito para conversar. Não pode assim, roubar ideia, tá? Fica tranquilo. Deve roubar ideia. Brincadeira. Então, mas assim, eu gostaria de... eu acho que muitas mulheres vão se identificar com muita coisa que você falou aqui. Eu tenho certeza que não só para as mulheres, mas como empreendedor, a gente tem muitas lições aqui para tirar desse podcast. Eu tenho certeza que as pessoas vão gostar muito. Já deixa seu like aí, inclusive, né? Eu não peço like normalmente. Tem que mas pedir, tem que pedir. Eu gostaria que você deixasse pra gente aí pra uma mulher, né? Que tá pensando, que sente essa vontade de começar alguma coisa, de ter mais tempo para sua família. O que você diria para essa jovem empreendedora, né? Que tá aí na dúvida, não sei o que eu faço, o que eu abro, o que eu não abro. Se puder ir em poucos minutinos. Mas eu acho que tem que falar para todos, né? Acho que para não só lógico que o foco tem que ser para claro. Né, para as mulheres. Por ser mulher, né? Por ser mulher, mas para todos, pro empreendedor, os homens, né? pro Claro. empreendedor, né? Quem tá começando aí. Eu acho que hoje se fala muito de propósito, né? E o propósito, ele se encontra caminhando, né? A gente não encontra propósito assim, parado, né? Então, a vida é um eterno caminhar, né? E esse caminhar, ele faz com que você vá encontrando o seu propósito naquelas circunstâncias que você vai sendo exposto, né? E eu percebo muito isso. Eu valido muito tudo que eu passei, os meus empregos anteriores, a Tainá que eu fui. Porque se não fosse ela, eu não seria a Tainá que eu sou hoje, né? Mas a mulher, ela, principalmente, ela precisa entender que biologicamente Deus nos fez diferentes, né? Então a mulher tem necessidades diferentes dos homens, e isso é igualdade. O que é igualdade? É dar ao outro o que lhe é devido, né? Então, se você é homem, você amamenta? Não, eu amamento, então eu tenho que ter 6 meses de licença maternidade, você não. Você está me dando o que me é devido. Sim. E eu estou te dando o que te é devido.
entendeu? Igualdade não é ter as coisas iguais. Entendeu? Então, a mulher precisa entender, acima de tudo, que ela não é igual ao homem. Ela tem necessidades diferentes. Isso não a torna, em momento algum, inferior ao homem ou superior ao homem. Eles caminham aí lado a lado, né? Mas a principal missão da mulher tá dentro da casa dela, né? Eu brinco com as minhas amigas que se eu falhar, se a minha filha não falar 4 línguas, se talvez ela não passar no vestibular de medicina, tá tudo bem. Mas se eu não fizer a minha filha entender que ela precisa ser um ser humano bom nesse mundo, que ela precisa construir coisas que deixem legado nesse mundo, que ela precisa... que elas precisam ser pessoas que façam coisas com propósitos maiores, eu vou ter falhado, né? E hoje é o que a gente vê. As pessoas são muito bem-sucedidas no mercado de trabalho e têm uma família falida, né? Então, e elas se tornam infelizes porque a gente não foi feito para isso, né? Então, assim, a gente foi feito algumas para as duas coisas, outras só para ficar em casa, né? Cada um com o seu propósito aí, cada um com a sua história, mas sempre sabendo que existe uma ordem na vida, né? E quando você ordena as coisas, tudo mais te é acrescentado, né? Eu não posso dizer que eu vivo mal, eu vivo muito bem, graças ao nosso trabalho. E o momento em que eu decidi sair do concurso foi um impacto na nossa renda, né? Mas existia um porquê maior, entendeu? Então, assim, as mulheres que sentem essa chama no coração de empreender, elas precisam racionalizar isso, entender que é preciso estudar aquilo que ela quer empreender, é preciso entender do que está fazendo, entender que empreender não é hobby, né? Eu vou... vender roupa. Não, você não vai vender roupa a hora que dá. Você vai ter horário para vender roupa, você vai ter caixa, você vai ter o que você investiu, o que vai ser entrar para sua casa, o que vai para o seu CNPJ, entendeu? Então, assim, empreender não é uma brincadeira de adulto, né? Você precisa ter foco. Você precisa, de fato, saber que você tem essa veia empreendedora, que a partir dali o seu porquê não pode ser o dinheiro, porque senão vai dar errado. E a partir dali você consegue determinar o que você vai fazer, como você vai fazer. E é preciso começar, né? Comecem. A gente não começa com tudo perfeito, mas a gente começa. E é isso, as mentorias, as pessoas que... Eu na verdade, eu tenho um projeto, né? Nunca falei isso pra ninguém, nem pra Ricardo. Vamos lá. Olha aí, revelações. Eu tenho um projeto de mentoria para mulheres empreendedoras, sabe? Porque, principalmente mulheres médicas, né? Porque eu sei, eu passei na pele isso, e o Rafael sabe disso, do marketing. Ele vive me dizendo que eu tenho que começar isso pra ontem, mas eu disse pra ele que ainda não é o tempo, né? Mas eu tenho sim, porque, como eu disse, eu acho que é super possível as duas coisas caminharem juntas, desde que você coloque ordem nelas, né? É fácil ordenar? Não é fácil. Você vai ter que abrir mão de alguma coisa, mas o que te precisa é acrescentar. Muito bem. E assim, como já a dica foi, dê o primeiro passo, né? Já vamos deixar então, deixa a sua rede social, pode chamar no inbox, quem quiser essa consultoria, já levanta a mão e fala, eu quero a consultoria, já vamos fazer a primeira venda. E quem precisar fazer infusão de ferro, fazer curativo, tá precisando de antibiótico, vai na Reviver, é boa. Isso mesmo. Onde a gente encontra nas redes sociais? Doutora Tainá e a Clínica Reviver, e fala pra gente. A doutora Tainá Correia é o meu Instagram, Clínica Reviver MT e Clínica Reviver Sinop. Só uma dúvida, doutora Tainá, como é que escreve? DRATAYNNA, Correia. Ótimo. Muito bem, obrigado, Tainá. Obrigado mais uma vez por ter vindo. Vamos continuar esse papo depois. É isso aí. Cerveja. Vamos ver se o Murilo paga um vinho pra nós, né? Uma cerveja. Não é?
Vai precisar encontrar tempo na nossa agenda, né? Ave Maria, tá difícil, hein? Um abraço, gente. Um abraço, Marcelo. Obrigado. Um abraço, Até Marcelão. mais. Obrigado. Até a Um próxima. abraço, pessoal. Até Toda a mais.